Veja só que interessante, eu perguntei aqui pro chat, dizendo assim, ó, Levítico 27 fala dos sábados, porque se você for ler lá Levítico 27, fala do sábado semanal, claramente, e do cerimonial. Então ali, sábado quer dizer repouso, descanso, feriado, então ele tá dizendo ali sábado, lá separa certinho, sábado semanal e sábado dos feriados. Então, aí eu perguntei, depois lá no Novo Testamento fala que Jesus aboliu os sábados. Então, não inclui o sábado semanal também? Porque lá fala que aboliu os sábados, sábados e festas. Aí eu falei pra ele assim, chat é o chat, não é? Não é um pastor adventista falando, né? E olha que interessante. Levítico 27, 23, os tipos de sábado. Em Levítico 23, há dois tipos de sábado mencionados. O sábado semanal, que é o sétimo dia, lembrança semanal da criação, e o sábado cerimonial, dias especiais. Levítico 23, 3 diz, em 6 dias realizam seus trabalhos, mas no sétimo dia, o sábado, descansa da reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será dedicado ao Senhor. Em Levítico 23, 37, faz distinção clara entre o sábado cerimonial com o semanal, né? Então, claramente diferença. Ó, aí 23 e 37 diz: essas são as festas fixas do Senhor, além do sábado do Senhor. Então ele tá dizendo, essas são as festas fixas, que são as 7 festas lá, né, dos judeus e tal, que é do Senhor, além do sábado do Senhor. Aí ele fala, perceba que aqui é uma distinção clara entre os sábados festivos e o sábado semanal do Senhor. Então, o Novo Testamento fala que Jesus aboliu quais sábados? Quando o Novo Testamento menciona a abolição dos sábados, precisamos entender o contexto. Colossenses 2:4 diz: e cancelou o escrito de dívida, pagando na cruz. Portanto, ninguém o julgue pelo que você come, pelo que você bebe, ou com relação a alguma festa religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos sábados. Aqui que eles falam que o sábado foi abolido, inclusive o sábado semanal. Essas coisas são sombras dos que hão de vir, do que há de vir, né? E porém, encontra-se em Cristo. Esse texto é chave. Note a expressão sombras do que haverá de vir. O sábado semanal é memorial da criação, não é sombra. É algo do passado e não futuro, ou seja, memorial da criação. Os sábados cerimoniais, eles são sombras dos eventos futuros que terminariam em Cristo. Então as festas, elas terminam e finalizam em Cristo. Portanto, Paulo está falando claramente dos sábados cerimoniais, não do sábado semanal. Aí o versículo que provam que o sábado semanal permanece. Aí ele fala, ó, Mateus 5,17, próprio Jesus Cristo diz que não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. E ai de quem tirar uma letra ou um traço dessa lei. Jesus não aboliu a lei moral, que o sábado semanal faz parte dos 10 mandamentos, que é a lei moral. Lucas 4,16, Jesus guardava o sábado, ele ia na festa de Nazaré, ele ia lá no sábado, lá em Nazaré, então, na sinagoga. Então, assim, e Paulo continuou guardando o sábado, lá em Atos 7, 17, 2, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga. Se Jesus Cristo, ao morrer, né, que apontaria para o sábado, acabaria com as festas, não mostraria, então, eles guardando o sábado, né, antes e depois da morte de Cristo. Hebreus 4:9 diz, menciona explicando o sábado. Então assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus, tá? Novo Testamento. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Né? O autor de Hebreus cita diretamente o sábado semanal, fazendo referência ao repouso divino em Gênesis. Então, qual sábado foi abolido por Jesus na cruz? O que foi abolido na cruz foi claramente o sistema cerimonial. Efésios 2,15, Paulo explica que foi abolido no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E a palavra ordenança aqui são regulamentos cerimoniais, sacrifícios, rituais, a morte do bichinho, do cordeiro e etc. E Daniel 9,27, inclusive, profetizou esse acontecimento que aconteceria no final da metade da semana, que ia cessar o sacrifício da oferta. Resumo então, sábado semanal faz parte dos 10 mandamentos, memorial da criação, que ainda é vigente, né? Lá em Hebreus fala isso e tal. E o sábado cerimonial, sombra do que apontava em Cristo, foi abolido na cruz. Conclusão final, o sábado semanal nunca foi abolido por Cristo, pois é parte da lei moral perpétua escrita pelo dedo de Deus. O Novo Testamento afirma claramente isso em diversas passagens, como Mateus 5,17, Lucas 4,6, Atos 17, Hebreus 4,9. Já o sábado cerimonial, que era um sombra de Cristo, aquilo que apontava para Cristo, sim, isso se cumpriu na cruz e acabou. Portanto, a referência do Novo Testamento, a abolição do sábado não inclui o sábado semanal, mas sim o sábado cerimonial. Sábado, por que sábado, guardar sábado, essa coisa de adventista? Não, é coisa de Deus, porque é uma lei de Deus. Deus pede para que a gente fique no sábado estudando, refletindo, amando as pessoas, amando a Deus e sem misturar o nosso cotidiano de trabalhar, de fazer outras coisas. Né? Então, é isso. Valeu. Ele assim, ó, e mostra os versos ou cartas extra-bíblia que mostram os apóstolos ainda guardando o sábado. E aí veio, né? Atos 13, Paulo na igreja, na congregação, no sábado, conforme o seu costume. Atos 16, Paulo em Filipos, no sábado saímos da cidade, beira do rio, e aí foram para o lugar, pararam no lugar lá para poder orar. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutindo com ele na base das escrituras. Atos 18, todos os sábados ele discutia na sinagoga e persuadia os judeus e os gregos. Aí, referências históricas, essa Bíblia da guarda do sábado pelos apóstolos da igreja primitiva. O historiador Sócrates, escolástico, lá do século V, né, diz assim: quase todas as igrejas pelo mundo celebram os sagrados mistérios, cultos e ceias aos sábados cada semana. A missa, que fala hoje, o culto, né, era aos sábados e eles estudavam ao sábado
e assim, as primeiras igrejas. Por quê? Porque as primeiras igrejas não tinham ainda passado pelo concílio ali, pela essa fusão da igreja com os rituais do paganismo, porque o paganismo que trouxe a guarda do domingo, e aí tem um outro estudo sobre isso, porque Constantino ali já tinha gente guardando domingo, tá? Antes de Constantino já tinha muita gente fazendo o culto do domingo, no domingo. Mas ali já houve a confusão desde o primeiro século sobre essa questão aí do primeiro dia. Ou não sabemos em que momento que foi introduzida e por quem foi introduzida essa ideia de que ao Jesus ressuscitar no domingo, seria no domingo o dia da guarda. Isso não tem base bíblica alguma e nem base teológica alguma. Nenhuma. Né? Nenhuma, nada na Bíblia. E aí as primeiras cartas ali, alguns apóstolos já estavam fazendo esse ritual extra-bíblia de guardar o domingo ali, fazer o culto ao domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Não sabemos em que momento foi introduzido, mas a igreja em geral ainda estava com a guarda do sábado. Ó. O povo de Constantinopla, inclusive Constantinopla, e quase todas as igrejas por toda parte reuniam no sábado, né? Bem como o primeiro dia da semana, costume nunca observado em Roma, nem em Alexandria. Então, o primeiro dia da semana, domingo, não era um costume prática de ninguém, era o sábado. Ó, Epifânio, né, cerca de 375 depois de Cristo, fala que os primeiros cristãos judeus nazarenos diz assim, eles guardam o sábado conforme lei, né? E também mantêm as práticas judaicas e tal. Eusébio de Cesareia, eles mantinham o sábado e as outras práticas judaicas conforme. Ah, mas o sábado é dos judeus. Nenhum momento. O sábado é bíblico, 10 mandamentos, como a gente acabou de ver, que é o decálogo. É uma lei moral de Deus. As festas judaicas finalizou em Cristo, mas o sábado se manteve. E aqui é a prova disso. Só que lá em 328, lá, quando Constantino ele fez a junção da igreja católica politicamente com a igreja religiosa, não tinha igreja católica, a igreja religiosa com a política, aí fundou a igreja católica, a primeira igreja, com certeza, só que já trouxe essa prática, incorporou essa prática no ritual ali, uma prática que veio da parte do paganismo, que é o dia do sol, porque eles guardavam o dia do sol. E eu tenho, se você quiser eu te mando aí, mas eu tenho um estudo sobre isso, detalhado na Bíblia, inclusive lá em Jeremias, Deus fala para Jeremias, entra no meu tabernáculo, entra no meu santuário, olha lá o que eles estão fazendo, eles estão adorando o sol. Então já essa prática de adorar o sol, o deus do sol, já é uma prática lá de trás, do Egito. E aí trouxe pro paganismo, e aí no domingo, no primeiro dia, que é Sunday, o primeiro dia, o dia de adoração ao sol, eles adoravam ali o sol, e isso, como o Constantino foi muito estratégico, ele colocou um pouco, fez essa amálgama, um pouco dos rituais paganismo com o religioso ali cristão. Os cristãos mesmo guardavam a lei, que é o sábado. Mas aí houve essa fusão, isso lá atrás já, no terceiro, quarto século, já estavam oficialmente guardando o domingo como o dia do Senhor, e aí acabou, meu irmão. De lá para cá, foi domingo para todo mundo. Inclusive, os protestantes que vieram, querendo ou não, da Igreja Católica, continuam praticando esse ritual, sem saber o porquê e justificando, que eu acabei de mostrar que é injustificável, que foi abolido ali em Jesus Cristo, naquele verso lá de Atos, mas não foi abolido. Foi abolido, na verdade, as festas e não o sábado semanal, tá bom? Mas aí, uma curiosidade para você.